Boa noite, irmãos e irmãs de caminhada. Eu estou muito feliz em voltar a encontrá-los. Coloquemos nossas águas a fluidificar sobre a mesa. Espero que todos estejam muito bem de saúde. Sentimos que aos poucos a felicidade vai nos contagiando, mostrando-nos que vale a pena todo o nosso esforço para conhecer melhor o nosso amado Jesus. E também a paz vai lentamente arregimentando nossas almas. Espero do fundo do coração que o estudo da noite possa ir de encontro aos vossos anseios. Humildemente pedimos a permissão do Mestre Jesus para iniciar a reunião de hoje. A página que iremos estudar está no capítulo 24 do Evangelho. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, nos seus itens 3 a 5. Vamos à leitura. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse Jesus: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda. São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. Vamos ver o comentário do Evangelho sobre essa passagem de Jesus. É de causar admiração. Diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Procedia, portanto, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. As gerações, como os homens, têm sua infância, sua juventude e sua maturidade.
Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda momentaneamente calar, cedo ou tarde será desvendado. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e sigularem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de as dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame profundo proíbem. Mas a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que lhe era contrário à observação. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Bom, meus irmãos, lida a lição da noite, passemos ao nosso humilde comentário em adição. Muitos reclamam da complexidade retórica com que certos ensinamentos superiores são repassados. Tentaremos humildemente, de acordo com as nossas óbvias limitações, abordar alguns aspectos interessantes citados pelo Evangelho sobre o aprendizado. E cada um de vocês pode também buscar suas próprias melhores conclusões sobre o texto lido, pois definitivamente não somos iguais e cada qual guardará o ensinamento à sua feição. No caso específico do Mestre Jesus, ele falou muitas vezes por analogias e parábolas, não bem compreendidas por muitos da sua época, bem como também ainda hoje não compreendem, muitos não compreendem. Porém, a razão para esse linguajar incomum foi esclarecida pelo próprio Cristo, quando afirmou que muitos não estavam preparados para entender integralmente as suas palavras naquele momento. Sua capacidade divinal e a visão futurística do mundo levou Jesus a tomar tal decisão. Ele sabia que a sua palavra não poderia e nem deveria passar, como ele próprio afirmou. Observem que após 2000 anos, a palavra do Mestre continua hiperatualizada. É como se ele estivesse aqui e agora, compartilhando do nosso convívio e nos alertando sobre os descaminhos que podemos tomar, muitas vezes desviando-nos da rota pré-estabelecida. Seus ensinamentos não envelhecem
e a interpretação de suas palavras vão sendo melhor compreendidas de acordo com a evolução de quem lê. É impressionante, meus irmãos, como o entendimento de uma mesma passagem evangélica direciona a conclusões totalmente diversas quando interpretadas por pessoas diferentes. Ou mesmo quando a mesma pessoa a relê anos após tê-la lido anteriormente. Nós nunca conseguimos interpretar as passagens de Jesus duas vezes da mesma maneira. Porque à medida que nos aproximamos de um entendimento mais preciso do Cristo, passamos a admirar o seu recado com ainda mais profundidade, reconhecendo que o estudo do Evangelho deve ser contínuo, nos acompanhando em todas as etapas da nossa evolução. E nos leva fatalmente à conclusão de que nunca saberemos tudo acerca das coisas de Deus. Pois se imaginarmos em algum momento que já sabemos tudo, estamos pretensiosamente nos igualando ao nosso Criador, o que não é possível. Isso é pura soberba, pois só Deus sabe de todas as coisas. Então, uma conclusão clara é que é muito natural que pessoas diferentes tenham visões distintas de uma mesma passagem bíblica. E se analisarmos com carinho, veremos que essa diversidade de interpretações é também muito saudável para nós, porque acabamos concluindo que, apesar de a verdade ser única, não há uma única resposta que satisfaça aos nossos questionamentos. Muitos caminhos diferentes podem levar-nos ao mesmo objetivo final. Outro ponto relevante do texto é que, uma vez adquirido o conhecimento, jamais deveríamos guardá-lo egoisticamente para nós. Todo conhecimento adquirido é para ser compartilhado. O que recebemos um dia de alguém, devemos passar adiante, sempre que formos solicitados a tal intento. Deixar a candeia sob o alqueire significa guardar a sua luz em forma de conhecimento apenas para iluminar seus próprios pés. Mas há uma outra variante a que nos chama a atenção: o mestre. Muitas vezes aquele que te ouve também não está preparado. Ele ouve, vê, sente, mas não aceita, não concorda, não acredita. Muitos ficam indignados com a ignorância do companheiro, que não consegue alcançar com exatidão o que dizem, ou quando discorda deles. Nessas horas temos que apelar para a nossa indulgência, entendendo que tudo tem seu tempo certo e que, de repente, ainda não chegou a hora daquele irmão despertar. Temos que respeitar isso. E cuidado, hein? Porque, nada obstante, é imperioso também ouvi-lo com muita atenção, mesmo que imaginemos que ele sabe menos do que nós, porque ele pode estar mais certo. Já pensaram nisso? As suas ponderações podem ser melhores que as nossas. Aí cabe ao interlocutor aprender através da diversidade, ao invés de querer somente ensinar e sempre ensinar. Uma verdade é óbvia: nenhum de nós é dono da verdade absoluta. Por isso, todos têm que estar com a mente aberta para aprender com quem quer que conviva, seja criança, adolescente, adulto ou idoso. Todos podem nos ensinar, analfabetos ou doutos, pobres ou ricos, de primeiro ou de terceiro mundo.
No final da linha, torna-se mais feliz aquele que ouve com atenção a todas as pessoas. Irmãos e irmãs, nós aprendemos com quem nos ensina e também aprendemos com os nossos próprios erros ou com os erros alheios. O que é certo nos incentiva a seguir por esse caminho. E o que é errado acaba nos mostrando por onde não devemos ir, mesmo que não tenhamos vivenciado aquele problema. Meu pai sempre dizia para nós que há duas formas de aprender as coisas. Uma mais simples e mais curta, e outra mais dolorosa e mais longa. A mais simples é ouvindo os mais experientes com muita assertiva nas suas observações e também ficando atento com os erros à nossa volta, para que não os cometamos também. Já a forma mais dolorosa de aprendizado é não ouvir ninguém, é se achar capaz de descobrir tudo ou ganhar experiência vivenciando tudo sozinho. Esse caminho pode nos reservar muitas frustrações e perdas de tempo na nossa evolução. Eu não preciso matar para saber que é um pecado e que serei punido por isso. Eu não preciso usar cocaína para concluir que me faz muito mal. Mas muitos preferem tudo experienciar. Isso é obstaculizar um caminho que poderia ser facilmente vencido, se tivéssemos ouvidos de ouvir e olhos de ver, como diz a lição da noite. Com os ensinamentos propostos por Jesus e vivenciados por nós no dia a dia, poderemos antecipar o nosso futuro de felicidade eterna. Muita paz e discernimento para todos nós. Vamos agora estender as nossas mãos na direção das águas a fluidificar. E vibremos saúde e paz, para que consigamos nos conectar com Jesus, que atendendo a nossa súplica coletiva, vem até a nossa presença para purificar as águas e também deixar sua ternura em nosso ambiente, imantando-o com seu eterno amor. Que estejamos receptivos a absorver essas bênçãos derramadas sobre nós e usufruirmos do uso salutar das nossas águas. Obrigado, Senhor. Água fluidificada em seu santo nome, que assim seja. Passemos agora ao agradecimento a Jesus pelo estudo da noite. Que a nossa fé tenha nos embalado por estes momentos de íntima paz e luz de Jesus. Que aqueles que não atingiram a paz almejada possam fazê-lo neste momento em que o Mestre derrama sobre todos nós o seu bálsamo de misericórdia e perdão. Que essas bênçãos sejam estendidas a todos aqueles que habitam o nosso planeta, contribuindo com seus equilíbrios para o bem-estar de todos os povos. Obrigado, Senhor, por fomentares a nossa fé e a nossa união. Humildemente nos despedimos por esse momento, implorando a vossa autorização para que possamos encerrar a nossa humilde reunião. Paz e muito amor para todos. Que desfrutemos todos de um ótimo final de semana. Muito boa noite.